Turma do terceiro ano, a gente vai entrar aqui no assunto parasitismo, especialmente protozooses. Como eu falei com vocês anteriormente, mandei uma mensagem, a Carol vai seguir com vírus, bactérias, fungos, algas, etc. E eu começo em protozoário. Mas para começar protozoário, a gente vai ter que falar sobre parasitismo, que embora não seja uma relação harmônica, né? Pelo contrário, é uma reação desarmônica, já que um dos associados se beneficia enquanto que o outro leva prejuízo, é a mais estudada. E para estudar parasitismo, a gente deve lembrar quem são os principais parasitas, né? Os vírus, as bactérias, os protozoários, os fungos, os vermes e artrópodes. Se a gente quiser citar, por exemplo, um vírus parasita, a gente pode falar do sarampo, a gente pode falar da cachumba, da poliomielite, da gripe, do resfriado, do corona, etc. e tal. Bactérias, a gente pode falar da bactéria da tuberculose, que é a infecção que mais matou até hoje, a sífilis, a gonorreia, que são doenças sexualmente transmissíveis, o tétano. Protozoários, a gente pode citar a malária, a doença de Chagas, a giardíase, a amebíase, e vermes, a gente pode citar o ancilóstomo, a gente pode citar a lombriga, o esquistossomo, e artrópodes, como o caso da pulga, do carrapato e do piolho. É claro que a gente vai dar um foco maior a protozoário. Para estudar parasitismo de um modo geral, alguns termos são empregados com frequência. Por exemplo, estou com a relação deles aqui. Agente etiológico. O agente etiológico é o causador da doença. Por exemplo, o Trypanosoma cruzi é o agente causador da doença de Chagas. O agente transmissor é o vetor, né? Você pode falar, por exemplo, no Aedes aegypti, né? Que vai ser o vetor da dengue, por exemplo. Ou você pode falar do barbeiro, que é o percevejo, agente transmissor da doença de Chagas, e por aí vai. A gente tem o hospedeiro definitivo, que normalmente é aquele onde o processo sexuado se completa. O hospedeiro intermediário, normalmente, na maioria das vezes, é também um agente transmissor. Quando se fala em ectoparasita, é um parasita que vai parasitar fora do corpo, como um carrapato, um piolho e uma pulga. Quando você fala em endoparasita, endo significa dentro, né? É um parasita que se aloja dentro. Pode ser dentro do sangue, pode ser dentro do intestino, pode ser dentro do sistema nervoso, não importa. É um endoparasita. Quando se fala em parasita monoxeno com X, monoxeno, como se escreve, é aquele parasita que vai de uma pessoa a outra pessoa sem um intermediário, sem um transmissor. Por exemplo, uma pessoa está doente, tem no intestino giardia, elimina cistos através das fezes, que vão contaminar a água e essa água pode contaminar outra pessoa. Então a doença passou de uma pessoa para outra pessoa sem um agente transmissor, sem um mosquito, né? Sem um percevejo, sem um caramujo. Aí a gente fala que é um parasita monoxeno.
Mas tem o parasita heteroxeno. Aí, o heteroxeno, ele pode ser di-heteroxeno, ou seja, o hospedeiro definitivo, que geralmente é o homem, e o transmissor, ou, como é no caso da doença de Chagas, a doença de Chagas, ela tem vários hospedeiros, né? Você pode encontrar o parasita no homem, no barbeiro, que é o percevejo transmissor, mas você pode encontrar em macacos, você pode encontrar no tatu, né? Você pode encontrar no gato, no cachorro, no gambá. São muitos animais. Aí a gente fala que o parasita é heteroxeno. Outro termo muito empregado no parasitismo é a profilaxia. A profilaxia, como vocês sabem, é a mesma coisa que prevenção, são métodos que a gente deve adotar para evitar a doença, né? Medidas preventivas. A contaminação é outro termo que se usa muito. Como aconteceu essa contaminação? Foi através de cistos presentes na água? Foi através de um mosquito? Né? Foi através de gotículas de saliva, como acontece aí com a gripe, com o coronavírus? De que forma houve essa contaminação? Outra coisa que é importante é a incidência. Vocês podem ver que há sempre uma preocupação com a incidência de uma doença, até para a gente determinar se está acontecendo uma epidemia ou não. Eu me lembro que quando o assunto dengue veio à tona, ficava aquela discussão pelo número de casos, se aquilo já era uma epidemia ou não, né? E muitas autoridades discutindo, políticos também, né? Aí a gente caminhou tão devagar, né? Falando da incidência da dengue, né? Que acabou virando realmente uma epidemia. Temos também o termo incubação. Incubação é aquele período que vai desde a entrada do parasita no nosso corpo até o aparecimento dos sintomas. O período de incubação varia de parasita para parasita, seja um vírus, seja uma bactéria, seja um fungo, seja um verme. Esse período é variável, né? Só para dar um exemplo clássico, né? A gonorreia, que é uma doença sexualmente transmissível, o período de incubação no homem, principalmente, porque na mulher é mais difícil falar sobre isso, pode variar entre 3 a 5 dias para aparecer algum sinal. Por exemplo, a cabeça do pênis fica vermelha, logo depois aparece pus, né? Aí a gente fala que é o período de incubação. Depois vem aquela diferença clássica entre endemia, epidemia e pandemia. A endemia é aquela doença que já é assim, vamos dizer, característica de uma região, devido às condições ali sociais, culturais, econômicas, saneamento básico, etc. e tal, a doença está sempre presente naquele local, né? A gente pode citar como doença endêmica aqui a esquistossomose, a malária, que não tem nada a ver com o saneamento básico, né? Mas tem a ver com a presença do mosquito anófeles, né? Já uma epidemia, quando uma doença explode em números num espaço pequeno e ela pode ou não permanecer ali. Já a pandemia é o que nós estamos vendo acontecendo agora com o coronavírus, como aconteceu também com a gripe espanhola em 1918, né? Atingiu todos os continentes. Sobre a ação dos parasitas, a gente tem alguns termos, por exemplo,
Obstrução. Uma pessoa quando tem lombriga e fica sempre se contaminando com ovos de lombriga, ela acaba tendo uma superpopulação de lombrigas no intestino. Aí esse intestino ficando obstruído, ele para de executar sua função clássica, que é de digerir, e também para com a função de absorver nutrientes. Se nada for feito, a pessoa morre. Então, obstrução, a lombriga pode ser um caso. Assim como também o esquistossomo pode obstruir veias abdominais, veias mesentéricas, prejudicando inclusive a circulação venosa do abdômen e o retorno do sangue para o coração do lado direito, provocando inclusive extravasamento de plasma, etc. e tal. A gente tem ulcerações, feridas, podem ser provocadas, por exemplo, pela leishmania brasiliense, uma ferida que é até chamada de ferida brava, né? Que também provoca uma necrose, que o tecido conjuntivo pode realmente morrer e a ferida fica ali perfurante. A gente pode ter uma irritação que pode ser provocada, por exemplo, pelo oxiurus, uma irritação assim perianal muito intensa e ao mesmo tempo provoca um prurido, que seria uma coceira. A gente tem uma ação tóxica, especialmente bactérias, protozoários. Por exemplo, quando o plasmódio, causador da malária, se reproduz nas hemácias e depois rompe as hemácias, muitas toxinas são liberadas, o que provoca aquela febre tão característica da malária, que pode ser uma febre alta, e dependendo do tipo do plasmódio envolvido, pode levar a pessoa até a ter uma convulsão. Tem a espoliação. O termo espoliação é porque, por exemplo, se você tem o verme ancilóstomo, que é um verme que se alimenta de sangue, ele fica sugando de você sua energia, né, sua força, te enfraquecendo. Então a gente fala em espoliação. A febre é típica de muitas doenças, né? Gripe pode provocar febre, a malária pode provocar febre, muitas e muitas doenças podem gerar febre. A febre que às vezes funciona como uma defesa, mas ao mesmo tempo há sempre o risco da febre ser muito alta. De modo que esses são os termos que a gente utiliza para o estudo do parasitismo. Depois disso, a gente começa a estudar o primeiro parasita, e esse primeiro parasita será exatamente o Trypanosoma cruzi, o agente causador da doença de Chagas. Então, até lá.